da cruz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar, fique à vontade. Então, esse é o tema da palavra de hoje, a mensagem da cruz. A mensagem mais importante. Essa é a mensagem que resume as Escrituras. Porque toda a Escritura, ela culmina, né? Ela termina, ela foi planejada e pensada. Que desde Gênesis, quando nós lemos até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nós vemos sombras daquilo que Deus planejava fazer. E quando Ele cumpre o seu propósito de enviar Cristo, de enviar Jesus, né, essa mensagem, ela é passada para o ser humano. Ela de fato, ela acontece não apenas mais como sombra, mas como uma realidade. E a partir daí, a igreja carrega essa missão de transmitir essa mensagem. E por que a mensagem da cruz? Porque o maior símbolo do Evangelho, o símbolo da morte de Cristo é a cruz, porque foi onde ele foi crucificado, foi onde ele morreu. Então a cruz é o símbolo da salvação. Então essa é a mensagem de salvação, porque o propósito de Deus em todo tempo foi salvar o homem, resgatar o homem, trazer o homem de volta, desde o tempo em que o homem se distanciou de Deus no Jardim do Éden. Em todo tempo Deus está querendo trazer o homem de volta para estar na sua presença. E Deus tentou de várias maneiras, né? Depois que eles saíram do jardim, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Deus então destruiu a humanidade, fez uma aliança com Noé. E Noé acabou depois, a próxima geração acabou não obedecendo, não sendo fiel a essa aliança. Depois Deus inicia uma outra, né, aliança com Abraão, ao gerar a partir de Abraão um povo, uma nação que seria uma nação exclusiva dele. Mas também essa aliança foi quebrada, não por Deus. Nunca Deus quebrou uma aliança, porque Ele é Deus de aliança. Mas sempre o homem quebrou essa aliança. Então, Deus, Ele viu Israel se desviar muitas vezes, se distanciar dele. Então, o Senhor, enfim, colocou o plano que já estava projetado desde a fundação do mundo. Porque na sua onisciência, Deus já sabia que o homem iria cair. Então, Ele executa o plano que nós podemos chamar, né, de o plano de redenção, ou a mensagem da cruz, que é o plano de salvação, onde Deus se torna homem, onde o Verbo se torna carne e habita no nosso meio. E Ele então morre a nossa morte. Ele vive e passa por tudo que nós passamos, todos os sofrimentos, aflições. E Ele então permanece fiel à aliança, o justo. E Ele morre pelos injustos. O inocente morre no lugar dos culpados, que somos nós. Porque diz a palavra de Deus em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, esse era o nosso salário, seria a nossa recompensa pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade, pelo distanciamento de Deus. Mas
E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Cristo morre na cruz para pagar o preço da nossa redenção, para pagar o preço da nossa salvação, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e assim pudéssemos então participar de uma aliança, mas não uma aliança feita de maneira humana, mas uma aliança feita baseada no sangue do Cordeiro perfeito. A nova aliança que Jesus diz, a nova aliança feita no meu sangue, no sangue derramado na cruz do Calvário. Então, porque toda aliança para Deus era feita com derramamento de sangue. Quando Abraão fez a aliança com Deus, Deus exigiu um sinal dessa aliança, que todo menino deveria ser circuncidado. E ao circuncidar aquela criança no 8º dia de vida, o sangue dela era derramado e ela era marcada com um sinal. Então, e Jesus fez o sacrifício perfeito e estabeleceu a nova aliança, que nós chamamos, a aliança baseada no sangue de Jesus. A graça, então, de Deus pôde se manifestar na terra por causa do que Jesus fez. Então, a cruz, ela simboliza tudo isso que eu estou falando para você. Ela resume, Nós estamos vendo aqui a mensagem da cruz. A cruz, ela é o símbolo que quando nós olhamos para ela, nós podemos, como se passasse um filme na nossa cabeça de tudo o que Deus fez e faz até hoje por nós. A cruz é o maior símbolo, é o símbolo do amor de Deus para com o homem. Amém? Então, baseado nessa palavra cruz, eu queria falar 4 coisas que essa mensagem carrega em cima de cada letra, do C, do R, do U e do Z. Cada letra dessa, 4 coisas que essa mensagem da cruz carrega. A primeira coisa que nós lemos aqui é que essa mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Para aqueles que estão rumando, estão seguindo para a destruição, essa mensagem muitas vezes é loucura. É um conto de fadas para muitas pessoas, É algo inventado. Mas para nós que estamos sendo salvos, para nós que estamos caminhando segundo a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. Amém? Romanos 1,16, o Paulo diz assim, que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então, nós entendemos que a cruz, ela é a representação do poder de Deus, porque Jesus não está mais nela. A cruz está vazia. Amém, irmãos? Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso para ele: meu irmão, a cruz... Não, mas parece que vocês não acharam de sair de casa. O que foi mesmo? Fale assim com voz de quem está sendo salvo. Amém? Então olhe para ele e diga assim: meu irmão, a cruz está vazia. O seu Senhor está vivo. Amém, irmãos?
Porque ela é o poder de Deus. Porque ela representa o amor, ela representa o que Jesus fez, a salvação, o sacrifício dele, mas também ela representa o poder de vencer a morte, porque ele venceu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então vamos ver o que carrega essa mensagem, 4 coisas, porque são muitas coisas, né, que a cruz carrega, mas eu queria falar sobre 4. A primeira delas está em Isaías 53. Isaías 53. Os irmãos puderem nos ajudar aí as referências. Versículo 4. Você pode anotar também para depois ler na sua casa. Então a primeira coisa que nós vemos, né, na letra C da cruz, é que na cruz, na mensagem da cruz, nós encontramos cura. Amém? Isaías 53, 4 diz: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. A primeira coisa que a mensagem da cruz carrega é cura. É onde nós encontramos cura. Cura para o corpo, mas primeiro, cura para a alma. Cura para o nosso espírito que estava morto. E por causa do que Cristo fez, agora ele é um com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós encontramos cura. E por que nós encontramos cura, irmãos? Porque ele foi ferido. Porque ele carregou as nossas enfermidades. Porque o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele naquele dia. Jesus se tornou pecado em meu lugar e em seu lugar. Pensamos que o sofrimento era castigo de Deus, o castigo por sua culpa. Não. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Por causa da nossa teimosia em insistir no pecado. Foi por isso que ele foi ferido. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E ele deu para ser morto, ele deu para ser ferido, ele deu para ser esmagado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que aquele que cresce nele pudesse ser curado. Ele foi esmagado, ele foi moído por causa dos nossos pecados. E ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E os açoites que ele recebeu foi para que fôssemos curados. Cada chicotada daquela que perfurava o corpo de Jesus era algo curando a sua vida, curando a minha vida, porque ele nos amou. Então a primeira coisa, irmãos,
que nós podemos encontrar na cruz é cura. O que seríamos se Jesus não tivesse feito o que ele fez? O que seria de mim? O que seria de você? E nessa cura está incluso a cura das enfermidades. Porque se ele não nos curar nesta vida, porque aí depende da vontade dele. Ele tem poder, ele cura. Amém? Jesus curou muitas pessoas enquanto esteve aqui na terra. E ele deu ordens para a sua igreja, para que colocasse as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Mas tem pessoas que Deus decide deixar ela com aquela enfermidade, porque de alguma forma ela vai glorificar o nome dele com aquela enfermidade. Talvez aquela enfermidade vai ser o testemunho de uma vida de rendição, apesar da sua dor. Assim como Paulo pediu, tira esse espinho da minha carne, e Jesus disse para ele, a minha graça te basta. Mas se nessa vida a cura não chegar, nós temos uma promessa, que na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais sofrimento, porque todas as coisas serão restauradas. Amém? Então estamos ainda nesse corpo, ainda adoecemos, não é verdade, irmãos? Ainda passamos por lutas, nossos filhos adoecem, esses tempos foi muito difícil para a gente, organizando acampamento, os filhos doentes, aquela coisa. E por quê, irmãos? Porque nós ainda estamos sendo salvos, amém? E quando Jesus voltar, esse corpo que é suscetível a essas enfermidades será completamente salvo, porque nós receberemos um corpo glorificado. Isso é possível, porque ele foi esmagado, porque ele foi moído, porque ele foi açoitado. Então diga comigo assim, eu tenho cura por causa das feridas de Jesus. Amém? A segunda coisa que nós vemos na cruz, e nós nos deparamos ao olhar para a cruz, a estar diante da cruz, ou aos pés da cruz, é remissão. Remissão, redenção, resgate, tudo é praticamente a mesma coisa. O que é remissão? É sermos perdoados. É termos a nossa ficha limpa outra vez. Amém, irmãos? Quem já, não vou pedir para levantar a mão, né? Mas se alguém já teve o nome sujo, né? Deve imaginar a felicidade que é quando ela consegue quitar todas as suas dívidas e poder pegar a sua certidão assim, negativa e dizer assim, agora meu nome está limpo. Que alívio. Não é verdade, irmãos? Graças a Deus, o meu nunca teve sujo. Mas muitas vezes passamos dificuldades financeiras, né? Isso acontece. Mas espiritualmente, irmãos, era isso. Nós estávamos com o nome no Serasa por causa dos nossos pecados. O nosso nome estava sujo por causa do pecado. E algo curioso que eu vi essa semana, um vídeo, o rapaz falando, explicando sobre o que Jesus disse na cruz. Jesus disse
antes de morrer, antes de entregar o seu espírito, ele fez uma declaração. Ele disse: está consumado. Foi? E essa palavra no hebraico, que foi o que Jesus, na língua que Jesus falava, é a palavra tetelestai. E essa palavra era usada exatamente na época, os romanos, né, quando as pessoas deviam impostos ou tinha dívida, existia mais ou menos um Serasa da época, né? Claro que com outro nome. E as pessoas, quando eram devedoras, o nome delas ia para lá. Só que não era só o nome que ficava sujo e a pessoa ficava impedida de comprar. A pessoa era presa. Lembra que quando Jesus está ensinando sobre perdão, e aí o servo lá não perdoa, né, a dívida que era menor do servo dele lá, o Senhor volta atrás e diz: agora você vai para a cadeia e pagar até a sua última conta. Porque as pessoas eram presas. Já pensou se fosse assim hoje, hein, irmão? Misericórdia. Gente com nome sujo fosse para a cadeia, não ia ter presídio, mas era assim que acontecia naquela época. E as pessoas eram presas e só saíam da cadeia quando terminava de pagar a dívida. Aí assim o povo dava um jeito de pagar a dívida, né, irmãos? E sabe qual era a palavra quando aquela pessoa, aquele fiscal que era responsável pelo controle das contas, ele recebia um relatório e falando assim, fulano de tal pagou essa conta, aí ele constatava que todas as dívidas realmente estavam pagas, e estava na hora de colocar aquela pessoa em liberdade, ele carimbava lá, ou assinava. Sabe qual era a palavra que ele colocava? Tetelestai. Está pago. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, a dívida deles está paga. Jesus pagou a nossa dívida, irmãos. Nós jamais poderíamos pagar a nossa conta. Imagine quantas vezes nós já entristecemos o coração de Deus. Quantas vezes nós já pecamos e ainda estamos sujeitos a pecar, e o Senhor pagou a conta do nosso pecado com a sua vida. Amém, irmãos? E então, ao pagar a conta, Ele nos remiu, Ele nos perdoou, Ele nos colocou em liberdade, Ele nos redimiu. E a palavra diz aqui, em Gálatas 3, versículo 13. Está no jeito aí? Pode abrir. Vamos lá, vamos aqui no telão que é mais rápido. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando a si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. A lei veio para mostrar que era impossível a gente alcançar o padrão de Deus. A lei não é ruim, na verdade a lei é perfeita. Mas a lei veio para mostrar que nós éramos imperfeitos. E por mais que tentássemos obedecer a Deus pelos nossos próprios méritos ou pela nossa própria força, isso jamais poderia ser alcançado. Então, pode voltar do início do texto. Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. Qual era a maldição? Para quem descumprisse a lei, condenação, morte. A sentença de morte
para quem não alcança o padrão de perfeição de Deus. Porque só entra na eternidade com Jesus quem é perfeito. Não existe imperfeição diante de Deus. Então, pastor, ninguém vai para o céu, né? Ninguém vai ser salvo. E de fato, jamais nós poderemos ser salvos. Mas quando Cristo morre e nós cremos, lembra lá, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho para que o que nele crê não pereça. Quando cremos, então a justiça de Jesus, a perfeição de Jesus passa a nos vestir. E agora nós somos justos. E agora nós somos justificados. Então nós podemos acessar a eternidade. Amém? Então Cristo nos resgatou. Porque sabe o que é que vai condenar as pessoas, irmãos? Sabe o que é que vai condenar alguém no dia do juízo final que está se aproximando? É a lei de Deus. Deus vai pegar a sua lei. Lembra que Jesus disse: tudo vai passar, a terra, o céu, mas uma coisa não vai passar. O quê? As minhas palavras. No dia do juízo, Deus vai pegar a sua palavra e vai olhar para você e ver se você está de acordo com a palavra dele. Quem não estiver de acordo, a maldição da lei é condenação. Quem estiver de acordo, a bênção da lei é a eternidade com Cristo. Mas Cristo, quem está em Cristo, quem se veste de Cristo, então é resgatado, porque jamais poderíamos ser salvos, jamais poderíamos ser justos diante de Deus no juízo final, se não fosse por Cristo Jesus. Então, se estamos em Cristo, nós temos, o Paulo fala sobre isso, que nós temos paz, nós podemos ficar tranquilos quando chegarmos diante do Senhor. Se estamos em Cristo, não precisamos temer o dia do juízo. Na verdade, nós ansiamos por esse dia. Então o Senhor tomou sobre si a maldição por nossas ofensas. Pode continuar. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. E Jesus se tornou maldito quando foi colocado na cruz. Sabe para quê? Para que eu e você nos tornasse benditos. Amém? O que é que Jesus vai dizer para as ovelhas que estarão do lado direito? Bem-vindos, benditos do meu Pai. Então Jesus se tornou maldição para que nós pudéssemos nos tornar bênção. Amém, irmãos? 1 Pedro 1:18 ao 20 também fala de remissão. E ele diz assim, o Pedro, ao escrever a sua carta, 1 Pedro 1:18: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Amém? Não foi com ouro, não foi com prata que Cristo nos comprou, porque essas coisas perdem o valor.
É por isso que o nosso coração não pode estar nas coisas desta terra. O nosso coração precisa estar em Cristo, porque não há mais nada precioso, nada além precioso, mais precioso do que o sangue que Cristo derramou por mim e por você. Foi com esse sangue que Ele nos comprou. O sangue inocente, sem pecado, nem mancha. E Ele foi revelado a nós. Então nós precisamos, irmãos, conhecer esse Cristo que nos redimiu, que nos salvou. A terceira coisa que encontramos na cruz é a unidade. A unidade que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 23. Ele diz assim: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Cristo nos curou, nos redimiu, nos perdoou, nos tornou justos, justificou a nossa vida, as nossas obras. E agora Ele fez aquilo que o Pai sempre quis. E foi por isso que Ele criou o homem. Deus criou o homem para andar com Ele, para se relacionar com Ele, para estar com Ele em sua presença. Então, depois que Cristo nos perdoa, a palavra diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. A obra não foi feita pelo homem. Não foi o homem que abriu o caminho até Deus. Por isso não é nenhuma religião que nos leva até Deus. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo. Porque foi Deus que nos amou quando ainda éramos pecadores. Foi Ele que fez a obra perfeita. Então Ele, por meio de Cristo, abriu um caminho, um novo e vivo caminho, através do seu sangue. E esse caminho leva até onde, irmãos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus abriu um caminho para você chegar ao Pai, para você encontrar o Pai, para você voltar para o Pai, assim como o filho pródigo voltou para a casa do Pai. Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos retornar para onde nós nunca deveríamos ter saído como humanidade. Nós nunca deveríamos ter deixado a sua presença, mas amamos mais o pecado do que a presença de Deus. E por meio de Jesus, Ele abriu esse caminho, Ele perdoou os nossos pecados, Ele perdoou, Ele nos limpou e disse: agora você pode correr para os braços do Pai. Então agora, meu irmão, quando nós encontramos Jesus, quando nós nos encontramos na cruz, não é o ponto final. A cruz não é o ponto final. A cruz é o ponto de partida. Porque nós teremos uma eternidade com Ele, por causa do caminho que Jesus abriu. Agora nós podemos acessar o Santo dos Santos. Nós podemos acessar a presença gloriosa do Pai. Agora nós podemos contemplar a beleza do Pai.
Agora nós podemos ter experiências com a presença gloriosa de Deus, com a glória de Deus, por causa do que Cristo fez. Agora nós podemos nos tornar um com o Pai. Você está entendendo o que Cristo fez por mim e por você? Agora, o Espírito do Pai pode habitar dentro de você. Primeiro Coríntios 6,17, coloca aí o texto do pastor Elias, né? Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. A unidade. O seu espírito que estava morto por causa do pecado, porque quando o homem está longe de Deus, nós só temos morte espiritual. Vou explicar algo aqui. A morte, ela tem 3 aspectos. Quando Adão pecou no jardim, a morte entrou por causa do pecado. Vocês sabem que Adão e Eva não eram para morrer, não é? Eles eram eternos, mas o pecado fez com que eles morressem, porque por causa do pecado a morte veio, porque o salário do pecado é a morte. E a morte, ela está em 3 aspectos. A morte física, que é a que mais nós temos contato, né? Que nós vemos as pessoas morrerem. A morte física, mas ela não é a pior morte. Existe a morte física, a morte da alma, porque quando estamos longe de Deus, a nossa alma, ela não encontra descanso, ela não encontra sentido, e é por isso que as pessoas no mundo estão tentando preencher a sua alma com tantas coisas, mas não conseguem, cada vez precisam de mais, porque elas estão mortas. A sua alma está morta, porque elas ainda não encontraram com Jesus. E a pior de todas, quando estamos separados de Deus, quando a nossa alma está separada de Deus, e nós morremos fisicamente, há uma morte espiritual, uma morte eterna, que é a condenação, a separação eterna de Deus, que é a condenação no lago de fogo. Então, quando o nosso espírito está morto, quer dizer que nós não temos comunhão com o Pai, não temos acesso à presença de Deus. E quando Jesus morreu, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, quando cremos nele, quando entregamos a nossa vida, nos arrependemos dos nossos pecados, o sangue que foi derramado na cruz vem sobre nós e nos perdoa, irmãos. E o que acontece nesse momento? Acontece que depois que somos perdoados, então o Espírito Santo vem e ele se une ao nosso espírito. Ele se une ao nosso espírito e agora nós somos um espírito com o Espírito de Deus. Amém? Então a cruz, ela traz unidade, ela nos liga de volta ao Pai, ela restaura o relacionamento com Deus. Jesus disse: quem me ama faz o que eu ordeno. Mas como? Se foi por isso mesmo que Jesus morreu, por causa da nossa desobediência. Só que agora nós podemos fazer o que Ele ordena, porque agora nós temos o Espírito do Pai habitando dentro de nós. Amém, irmãos? Nós não obedecemos ordens pelo lado de fora, nós obedecemos ordens que vêm de dentro. Amém? Então Jesus diz: quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele.
Cristo mora em nós por meio do seu Espírito. Então a cruz é um lugar de unidade. Romanos 5, do 8 ao 11 também fala sobre isso. Coloca pra gente aqui, bem rápido essas referências. Olha o que diz, irmãos, a palavra de Deus. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Sabe por que Deus te ama tanto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabe por quê? Porque Ele te amou quando você não o amava. É fácil a gente amar alguém que nos ama, não é verdade, irmãos? Mas e aquela pessoa que sempre te ofende? E aquela pessoa que sempre te machuca? E aquela pessoa que sempre faz algo que te deixa triste? É fácil você amar? Na verdade, pela nossa humanidade, nós nunca amamos essas pessoas. Na verdade, nós retribuímos muitas vezes na mesma moeda. Mas por causa de Cristo nós podemos viver o que Ele viveu e nós podemos amar, e é uma ordem dele, amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, né? Ele disse que vocês vão ganhar se vocês amarem só aquele que vos ama. Amem aqueles que os odeiam. E algo que marcou muito agora, recentemente, foi a viúva daquele jovem lá dos Estados Unidos. Aquele funeral, ao ela falar, liberar o perdão para o assassino do seu marido, por causa do que Cristo fez. Que impactante. Que impactante é a mensagem da cruz. Que impactante é o amor de Deus. Sabe por que ela conseguiu fazer isso? Não é por mérito dela, irmãos. É porque o amor de Cristo nos constrange. Porque foi isso que fizemos com Ele. Por os nossos pecados que o feriram. Todo o tempo nós ferimos o coração dele, pecamos contra ele, desobedecemos a ele, dizemos sim para o pecado e não para a vontade dele, e nós estamos sempre ferindo, e ele nos amou, quando ainda estávamos o ferindo. Ele nos amou antes de nós o amarmos. Antes de nós começarmos a obedecê-lo, Ele nos amou, irmãos. Quando éramos pecadores, essa é a prova do grande amor de Deus. Porque se Deus derramasse o seu amor pela recompensa, pela nossa obediência, Deus apenas estaria retribuindo o amor que nós estávamos dando para Ele. Mas o amor dele é tão grande por causa disso, porque enquanto ele ainda estava sendo ferido, ele já nos amava. Ele já acreditava em nós. Quando você estava lá no mundo pecando, ele já estava lá te amando. E não desistiu de você. Ele não desiste de nós. Ele nos ama. Versículo 9 até o 11. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Não quer dizer que Deus não vai manifestar a sua ira, a sua justiça, porque a segunda volta dele é para manifestar a justiça no mundo, é para derramar a ira.
sobre os pecadores. A ira de Deus ainda virá, irmãos. Leia Apocalipse, você vai ver as 7 taças de ira de Deus que será derramada sobre a humanidade. Então, quem não estiver em Cristo vai sofrer a ira de Deus, porque não alcançou a perfeição. Então, nós estamos livres, nós seremos salvos da ira de Deus por meio dele, por meio de Cristo, que nos amou. Versículo 10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do que Cristo fez, Ele restaurou o seu relacionamento com o Pai. E sabe por que você pode sentir a alegria da salvação dentro de você, no seu coração? Sabe por que você pode se alegrar na presença do Pai? Porque Jesus te reconciliou com o Pai. Esse é o motivo da nossa alegria. Romanos 6,6 também fala dessa unidade. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pode continuar, até o 14, se não me engano. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Até aí, deixa eu falar uma coisa. Essa unidade de Jesus, Ele nos une com o Pai, mas ao aceitarmos o sacrifício dele, há uma outra unidade que acontece da nossa vida com a vida de Cristo na cruz. Porque a partir do dia que nós encontramos a cruz, para que tudo isso tenha esse efeito, para que a gente encontre cura, para que a gente encontre remissão, para que a gente encontre a verdadeira unidade com o Pai, uma decisão precisa ser tomada. Eu preciso deixar de viver do meu jeito. Eu preciso decidir morrer para mim mesmo. Eu preciso me crucificar com Cristo. E é isso que o Paulo está falando aqui, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos morrendo com Cristo. Nós estamos morrendo para a nossa vontade. Nós estamos morrendo para nós mesmos. Mas crendo que também com Ele nós viveremos. Amém, irmãos? Então a vida de cruz, a unidade que Jesus traz também é uma vida de renúncia. É uma vida de entrega, é uma vida de dizer não para a nossa carne. Porque Jesus também disse não para a carne dele. Quando ele estava lá suando sangue, ele pediu: Pai, aparta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade. Jesus renunciou à vontade dele para fazer a vontade do Pai. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente também precisa, junto com Jesus, renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai. Então nós morremos com Cristo, mas também com Ele nós viveremos. Versículo 9. 9.
Tenho certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele, versículo 10. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Versículo 14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém, irmãos? Cristo te libertou do poder do pecado. Você não precisa mais viver sendo escravo do pecado. Se você está em Cristo, agora você tem um poder. A graça de Deus, irmãos, não é um poder apenas de perdoar pecados. A remissão, a graça de Deus é o favor imerecido, é quando Ele nos perdoa sem a gente merecer, Ele nos ama sem a gente merecer. Então a graça de Deus vem quando nos arrependemos e entregamos a nossa vida para Ele. Então a graça vem e nos perdoa, que é a remissão. Mas a graça de Deus também nos dá esse poder de unidade. O mesmo poder que a graça tem para perdoar pecados, a graça de Deus também tem para me ajudar a viver uma vida separada do pecado. E é talvez por isso, talvez por não entender isso, que muitos cristãos não conseguem viver uma vida vitoriosa em Deus. Porque acham que a graça de Deus é só o perdão. O perdão é só uma parte da graça. Porque no pacote da graça está o Espírito Santo que habita dentro de nós. E nós podemos andar segundo o Espírito. E Paulo fala que aqueles que andam segundo o Espírito, Paulo é Pedro? Paulo, né? Já não satisfaz os desejos da sua carne. Amém, irmãos? Então talvez você esteja aqui hoje e talvez você não consegue se libertar de algum pecado. Gálatas 5,16, é que está essa referência. Isso é verdade. E o capítulo 5 fala sobre andar no Espírito, né? Deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, é por isso que nós estamos aqui batendo numa tecla: oração, jejum, busca pela presença do Senhor, vamos nos encher do Espírito, porque só há um meio, irmãos, de vivermos uma vida separada do pecado, se nós formos cheios do Espírito. Porque se nós esquecermos, se nós apagarmos o Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós, e é possível apagar o Espírito Santo, nós vamos viver sendo escravos do pecado, mesmo depois de termos sido remidos pelo sangue de Jesus. Por isso que a graça, por isso que a cruz é um ponto de partida, ela não é o ponto final. Ela é o início de uma caminhada, é uma decisão que temos a partir de hoje. Eu vou viver para Jesus. E a boa notícia é: você não está sozinho mais nessa caminhada. O Espírito Santo está do seu lado.
E se você buscá-lo, e se você deixar ele guiar a sua vida, você vai ser cheio dele, e ele vai mudar os desejos do teu coração, e você não vai sentir vontade mais de cometer aquele pecado que você cometia. Agora você vai sentir vontade de se consagrar, agora você vai sentir vontade de buscar mais a Deus. E você vai poder viver uma vida de santificação. Isso não é conto da carochinha. Isso é evangelho. Mas existe um falso evangelho sendo pregado nos nossos dias. A falsa graça. A graça que só existe perdão e não existe santificação. Onde as pessoas são perdoadas, mas elas continuam vivendo a mesma vida. Elas continuam vivendo no mesmo pecado. E quando Jesus voltar, que Deus for derramar sua ira, a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Então nós estamos em um processo de santificação. E esse processo é através da obra do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já fui crucificado com Cristo. Agora, quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando nós crucificamos o nosso eu na cruz, nós nos unimos a Cristo. A nossa carne vai reclamar? No início vai. A nossa carne vai querer pecar? Vai. Aí vai chegar um momento, um estágio na sua vida, na sua caminhada com Jesus, que você vai desejar cada vez mais e mais a sua presença. E você vai começar a entrar em outros níveis espirituais. Você vai sair da turma maternal. Você vai sair do maternal e vai galgando os passos. Você vai crescendo no Senhor até você chegar na universidade do Espírito Santo. Quando você chegar lá, meu irmão, Ele vai te revelar coisas que você ainda não conhece. Então nós precisamos entender que há uma unidade na morte, para que haja unidade na ressurreição. Jesus disse que qualquer um que quiser salvar a sua vida nesse mundo a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor dele a encontrará. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho é estreito, mas o final é a vida eterna. Porém, o outro caminho é largo, é fácil, mas o final é a morte. Então é uma escolha. E para a gente encerrar a palavra desta noite, Tito 2,11 fala sobre o zelo. Na cruz nós encontramos o zelo de Deus. O que é zelo? É o cuidado, é a preocupação, é a extrema preocupação com alguém. É o zelo. Nós encontramos tanto o zelo de Deus para conosco, mas por meio da cruz de Cristo, nós também podemos ter um zelo para com Ele, de viver uma vida de preocupação em agradá-lo. Meu irmão, você precisa viver essa vida, de sempre estar preocupado em agradá-lo. Tito 2,11, pois a graça de Deus foi revelada
e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, zelo, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida, olha o zelo de Deus, para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ele foi zeloso para comigo e com você, para que a gente também possa ser zeloso para com Ele. Então a gente precisa viver essa vida de renunciar ao estilo de vida ímpio, de renunciar ao pecado e viver, volta lá, versículo 11. É o 12 ou é o 13? Vai passando aí. É isso, aí o 12. Nesse mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Então, como é que alguém que foi alcançado pela mensagem da cruz deve viver? Com sabedoria, com justiça e com devoção. Enquanto esperamos esperançosamente o dia em que Ele voltará. Amém, irmãos? Então a cruz, vamos fechar, coloca aí a última imagem. A mensagem da cruz é cura, remissão, unidade e zelo. É essa mensagem que todo cristão precisa carregar. Carregar com a sua vida. Carregar com o seu coração. E carregar também na sua boca. Porque nós precisamos transmitir essa mensagem nos 4 cantos desse mundo. Essa é a nossa missão dos últimos dias. Porque Jesus disse que o evangelho do reino será anunciado em todo o mundo. Então virá o fim. Nós temos essa responsabilidade. Ele disse: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Tem uma música antiga que é maravilhosa. E que essa deve ser a nossa canção. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
Faça a sua oração. Se entregue à cruz de Cristo. Se entregue à cruz de Jesus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Obrigado, Senhor, por me amar tanto. Obrigado, Senhor, por me curar. Por me curar, Senhor, do pecado. Por me curar da falta de alegria da minha alma. Obrigado por me curar, Senhor, das enfermidades do meu corpo. Obrigado, Jesus, por remir os meus pecados. Obrigado, Senhor, por perdoar as minhas transgressões. Obrigado, Senhor, por riscar a minha dívida. Obrigado por ter pagado, Senhor, a minha dívida com teu sangue, com um preço de sangue, de morte, de dor, de sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado por escrever o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, por me amar antes mesmo que eu o amasse, quando eu ainda era um pecador. Obrigado, Jesus. Obrigado pela unidade que o Senhor trouxe a mim. Obrigado porque o Senhor restaurou meu relacionamento com o Pai. Obrigado porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho para mim. Obrigado porque eu tenho acesso à glória de Deus. Obrigado porque o Senhor me uniu contigo na cruz e eu posso dizer não para o pecado por meio do Espírito Santo que habita dentro de mim. Por meio do Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas, que me ajuda, que me consola, que me auxilia. Obrigado pelo teu zelo, Senhor. Obrigado por ter cuidado de mim, por sempre continuar cuidando de mim, por me ensinar a ser zeloso com a tua presença. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, Dela vem graça e dela luz vem graça e luz para minha santificação.
buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Oh, Jesus! Se eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Enquanto o louvor continua bem baixinho, eu quero abrir essa oportunidade para você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu estou te convidando para você morrer junto com Ele. Já estou crucificado com Cristo, disse Paulo. Se você entregar a sua vida para Ele, Ele tem uma vida para te dar. Ele tem uma vida para te dar. Ele disse para a mulher samaritana: se você soubesse que água eu tenho para te dar, você me pediria e eu te daria água viva. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca fez isso, ou que já fez e se afastou e deseja restaurar sua aliança com o Senhor, você quer fazer isso hoje, você não quer deixar isso para amanhã, você quer tornar isso público, saia do seu lugar agora que eu vou orar por você. Minha cruz é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. A palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, e que a palavra dele nunca volta vazia. A mensagem da cruz foi lançada e no momento certo ela terá a sua colheita. Nesse momento nós vamos participar da mesa do Senhor por causa do que Ele fez. Nós vamos beber do seu sangue, comer da sua carne, porque Ele disse: façam isto em memória de mim, até que eu venha. Amém? Quero convidar os diáconos aqui. Eu quero convidar a pastora Raimunda para vir orar, consagrando ao Senhor o pão, o cálice. Glória a Deus. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração. E nesse momento você vai falar com o Senhor. A Bíblia fala que cada um tem que examinar a si mesmo. E depois comer do cálice, beber do vinho. Então faça uma análise da sua vida. Peça perdão ao Senhor das suas falhas e diga: Jesus, eu quero estar na tua presença até
o dia que eu vou trocar pela coroa da vida. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, nesse momento, Jesus, nós celebramos o Teu nome. Nós celebramos a morte do Senhor na cruz. Nós celebramos, Jesus, a ressurreição. O dia que o Senhor ressurgiu. E o Senhor disse: nunca mais vocês vão beber, até que no reino do meu Pai eu mesmo vou servir a ceia para vocês. Aleluia, Jesus. Pai, nós consagramos este pão e este vinho que simboliza o Teu corpo, Jesus, que foi pregado na cruz em resgate da nossa vida, Jesus, para nos curar, Senhor, para nos redimir, Jesus, para nos unir ao Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor. Nós esperamos a Tua vinda, Jesus. Nós esperamos a Tua vinda. A Tua noiva diz: vem. O Espírito Santo diz: vem. Aleluia, Jesus. Consagra, Senhor, esses elementos que venha nos renovar a nossa alma, nos purificar, Jesus, para a glória do Teu santo nome. Aleluia, aleluia, Jesus. Você pode participar e depois você começa a adorar Jesus. Você não vai pedir mais nada, simplesmente você vai glorificar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Glorifique ao Senhor, exalte o Seu nome. Aleluia. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada venceu.
Aleluia, Jesus. Celebre ao Senhor pela sua ressurreição. Nós celebramos não com tristeza, mas com alegria no nosso coração, porque Ele ressuscitou. Ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Diga bem forte isso. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Da igreja. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Aleluia, o Senhor está aqui, Senhor. O Senhor ressuscitou e o Senhor está aqui, recebendo a adoração da tua igreja, Jesus. Receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo. 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 Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Digno que a nossa boca se abra e diga que o Senhor é santo. Oh, o Senhor é digno. O Senhor venceu, Pai. E o Senhor está vindo, o Senhor está vindo. Nós estamos te esperando, Jesus. Nós estamos te esperando, Jesus. Ora bem, Senhor. O Espírito e a noiva